Olá, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu acredito que pode te ajudar muito, que pode te dar muito direcionamento, inclusive para uma mudança de vida. Vamos lá então, eu vou ler para vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 2 ao versículo 6, que diz assim: E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Vamos lá então. Essa palavra aqui é muito bonita, que Jesus ele nos dá uma orientação a partir do momento que você se converte, a partir do momento que você realmente decide começar a seguir a Ele, que é você se tornar como uma criancinha, né? É legal que ele fala sobre você se humilhar, sobre você realmente se diminuir para que Ele cresça também, né? Mas também porque normalmente as crianças elas tendem a ser mais desvalorizadas, né? Na maioria dos ambientes os adultos acabam não dando tanta atenção para as crianças, e aqui Jesus ele fala justamente sobre se tornar como elas, mas por causa da pureza delas também, porque elas, como elas são menores, como as pessoas acabam não dando tão valor para elas, elas têm uma oportunidade muito maior que nós adultos não temos, porque a criança normalmente ela tem um coração mais aberto para aprender, um coração mais aberto para aceitar o que está sendo contado para ela, um coração mais humilde muitas vezes, um coração que se diminui. A criança geralmente é a primeira que se propõe a ajudar os outros, a ser generosa, a ter uma bondade que é realmente uma inocência realmente. Então é isso que Jesus convida a gente a ter um coração que seja aberto para estar aprendendo com Ele, para estar sendo moldado por Ele, a ter uma bondade, a ter uma generosidade, a estar disposto a ajudar o próximo, a ser tão alegre e feliz quanto uma criança é. E apesar das crianças, às vezes elas passam pelas dificuldades delas na infância e tal, mas elas sempre estão sorrindo, sempre estão felizes. Então é assim que a gente deve encarar a vida. A vida com Jesus, a partir do momento que a gente se converte, a gente deve encarar dessa forma. A gente tem que levar a vida leve com Ele, porque Ele é o nosso Pai, Ele nos acompanha. Isso também não significa que você não vai ter problemas, mas isso significa que você tem o seu Pai ao seu lado. Jesus é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai. E é interessante que a gente também tem uma responsabilidade. A gente tem que se tornar como crianças, mas a gente também tem uma responsabilidade de cuidar desses pequenos, cuidar também de quem está começando na fé, não fazer eles tropeçar, não fazer nem mesmo as crianças tropeçando, fazer mal nenhum a ninguém, mas cuidar, porque Jesus fala que se a gente fizer alguma coisa ruim, esses pequeninos, a quem está começando, a gente vai ter uma punição. Então, eu espero que você consiga se tornar como uma criança perante a Deus, porque eu tenho certeza que Ele ficará muito contente com você. Jesus abençoe a sua vida. Amém.